Olá! Hoje a gente vai fazer uma espécie de check-up completo no Fundo Imobiliário VGRI11. E a nossa ferramenta para isso vai ser o relatório mensal mais recente dele, o de outubro. Essa é sempre a grande questão, não é mesmo? Como é que a gente sabe se o investimento vai bem, se ele está com a saúde em dia? E não é só olhar o sobe e desce do preço da cota. O buraco é mais embaixo. A resposta, na verdade, está bem aqui, no relatório gerencial. É bom pensar nele como se fosse o boletim de notas do fundo, sabe? E é exatamente isso que vamos fazer agora. Decifrar juntos o que esses números e comentários querem dizer sobre a saúde do VGI RI 1111. Bom, antes de mergulhar de cabeça no relatório, vamos dar um passo atrás e entender o básico. Afinal, quem é o VGRI11? Para quem talvez não conheça bem, um FI, que é a sigla para Fundo de Investimento Imobiliário, nada mais é do que um grupo de pessoas que juntam dinheiro para investir no mercado imobiliário. O VGGI11, por exemplo, investe em vários imóveis e também em títulos ligados a esse setor. E aqui, um resuminho bem rápido do fundo. O objetivo dele é investir em imóveis. Ele é voltado para o público geral e tem uma taxa de gestão de 1,30% ao ano. E um detalhe bem importante, não tem taxa de performance. Essas são informações essenciais para se ter na manga. Agora sim, vamos para a parte que realmente interessa, as notícias do mês. Todo bom check-up começa pelos sinais vitais, né? E no caso de um fundo, isso quer dizer olhar as últimas novidades que o gestor trouxe. E olha, já começamos com uma notícia ótima. Dá uma olhada nessa citação, direto do relatório. A gestão conseguiu alugar o último espacinho que estava vago no edifício transatlântico. Isso é excelente, porque um imóvel que antes só dava despesa, agora vai gerar receita. Ponto para eles. E claro, essa boa notícia se reflete onde mais importa, no bolso de quem investe. O fundo pagou 12 centavos por cota em outubro. É um dividendo bem consistente, o que mostra que a operação, no geral, está rodando bem e gerando caixa. Mas calma lá, um check-up de verdade não pode parar só nas boas notícias. Chegou a hora de levantar o capô e dar uma olhada no motor do fundo. E é aqui que a história começa a ficar um pouquinho mais complexa. Esse slide aqui dá uma visão panorâmica de todos os imóveis do fundo. A gente vê vários prédios de altíssima qualidade, muitos com vacância zero. O Cidade Jardim, o BM336, o Volkswagen. Parece tudo lindo, certo? Mas presta atenção em uma linha específica. Tá aí! Esse número salta aos olhos. 64,8%. De onde é que veio isso? Um número tão alto assim num portfólio que parecia tão arrumadinho é um sinal de alerta que a gente precisa investigar. E a explicação é essa, o edifício Buriti. O relatório conta que o Banco Pan, que era um inquilino enorme, saiu do prédio. Então, olha que ironia. Enquanto o gestor comemorava ter resolvido uma vacância pequena no Transatlântico, um problema muito, mas muito maior apareceu no Buriti. Esse é, hoje, o principal desafio operacional do fundo. E o desafio não é só operacional, não. Dá uma olhada na estrutura financeira. Esse gráfico mostra que mais de 65% do fundo é composto por passivos, ou seja, dívidas. Só 34,7% é patrimônio líquido. Isso se chama alavancagem. Significa que o fundo tem uma dívida bem grande para administrar. Então temos dois grandes pontos de atenção: uma vacância alta no imóvel-chave e um endividamento elevado. Ok, os problemas estão na mesa. Vacância alta e dívida considerável. A grande pergunta agora é, e aí, o que a gestão vai fazer? Porque um bom relatório não só mostra o problema, ele também apresenta o plano para resolver. E aqui vem a primeira parte da resposta. O gestor está dizendo com todas as letras que já tem uma negociação muito avançada para alugar o prédio inteiro do Buriti para um único inquilino. Isso seria fantástico. Não só resolveria a vacância de uma vez só, como traria mais estabilidade com um contrato longo. É um plano bem direto ao ponto. Certo? E o problema da dívida? A solução para isso vem da venda de um ativo. O fundo está planejando vender a participação que ele tem no edifício Cidade Jardim, que é um dos seus melhores imóveis. O dinheiro dessa venda seria usado, claro, para pagar as dívidas. E, como a citação diz, o processo já está na fase final. Então, resumindo a ópera, a estratégia é dupla. De um lado, resolver a dor de cabeça da vacância do Buriti com um novo aluguel, e do outro, reduzir a dívida vendendo um ativo. É um plano bem claro para, como se diz, arrumar a casa. Com os problemas identificados e um plano de ação em andamento, a última parte do nosso check-up é olhar para frente. O que tudo isso significa para o futuro do fundo e, principalmente, para os dividendos, que é o que todo mundo quer saber.
Se a gente olhar pelo retrovisor, o desempenho foi espetacular, um dividend yield anualizado de mais de 16%. Esse rendimento altíssimo foi um super atrativo e ele só foi possível por causa daquela alavancagem que a gente viu. A dívida, nesse caso, turbinou os retornos. Mas e o futuro? O próprio gestor já está alinhando as expectativas. Com a dívida sendo paga, a projeção é que o rendimento se estabilize em torno de 9% ao ano. É uma mudança, entanto, em relação ao passado e que aponta para uma nova fase do fundo. E este slide resume perfeitamente a troca que está acontecendo. O fundo está saindo de uma fase de risco mais alto e retorno turbinado pela dívida para entrar numa fase de maior estabilidade e, como consequência, um retorno mais moderado. Pagar a dívida e zerar a vacância deixa o fundo mais seguro, mas também diminui aquele potencial de dividendos explosivos. É a clássica troca entre risco e retorno acontecendo na prática. E isso tudo nos deixa com essa pergunta final para reflexão. O que é mais valioso? Aquele rendimento altíssimo de antes, com mais risco, ou a estabilidade do amanhã, com um rendimento menor? A resposta a essa pergunta define exatamente o perfil de quem vai se sentir confortável com o VGI R11 nesta sua nova fase. E esse foi o panorama completo que o relatório deste mês nos deu.